No final da década de 1950, Nova York já era uma cidade de gigantes. Os arranha-céus dominavam o horizonte, mas algo maior estava prestes a surgir. Um projeto ousado, quase utópico, começava a ganhar forma. Duas torres colossais, capazes de desafiar os limites da engenharia e simbolizar o poder econômico dos Estados Unidos. O responsável por essa visão era David Rockefeller, um dos homens mais influentes da época. Ele queria transformar Lower Manhattan, uma área decadente, no epicentro financeiro do mundo. Para isso, precisava de algo monumental, algo que ninguém ousasse ignorar. A ideia parecia absurda. Prédios de 110 andares, 2 deles, muitos engenheiros torceram o nariz. O vento a essa altura poderia ser devastador. Como evitar que os edifícios balançassem como uma vara de bambu numa tempestade? Como erguer algo assim sem comprometer a segurança? Mas os desafios técnicos eram apenas o começo. Havia outra barreira tão grande quanto as próprias torres: convencer o mundo de que esse sonho era possível. E foi aí que um homem entrou em cena, um arquiteto que não aceitava limites. Para algo grandioso, era preciso uma mente audaciosa. O escolhido para essa missão foi Minoru Yamasaki, um arquiteto conhecido por sua abordagem ousada e elegante. Mas quando recebeu o desafio de projetar as Torres Gêmeas, ele sabia que não seria apenas mais um arranha-céu. Seria um marco da engenharia moderna. A primeira grande questão: como erguer algo tão alto sem torná-lo vulnerável ao vento? Diferente dos edifícios convencionais que se apoiavam em um núcleo central reforçado, Yamasaki propôs uma solução inovadora: uma estrutura externa com vigas de aço ultra-resistentes, formando uma espécie de exoesqueleto. Isso garantiria estabilidade e reduziria a necessidade de colunas internas, criando espaços amplos e livres. Mas havia um problema ainda maior: os elevadores. Com 110 andares, um sistema tradicional faria com que boa parte do espaço interno fosse ocupado por elevadores e eixos de sustentação. A resposta? O conceito revolucionário dos Sky Lobbies. Em vez de elevadores que iam direto ao topo, haviam pontos intermediários onde as pessoas trocavam de elevador, como se estivessem em uma estação de metrô. Isso otimizou o espaço e tornou o fluxo de pessoas muito mais eficiente. Mesmo com soluções inovadoras, o projeto ainda gerava dúvidas. Era seguro? Era viável? Quem aceitaria trabalhar em escritórios tão altos? Mas quando as primeiras fundações começaram a ser escavadas, ficou claro: o impossível estava prestes a se tornar realidade. O solo de Manhattan começava a tremer. O som das perfuratrizes ecoava, marcando o início da obra que redefiniria o skyline de Nova York. Quase 1 milhão de toneladas de aço seriam necessárias para erguer as torres, e a construção do alicerce revelou um dos maiores desafios. O local escolhido estava próximo ao rio Hudson, e a água subterrânea ameaçava inundar a área. A solução? A banheira de concreto, um sistema de contenção gigantesco que isolaria a base do prédio da umidade, criando um espaço seguro para a fundação. Parecia algo saído de um manual de ficção científica. Paredes de 24 metros de profundidade cercavam o perímetro, impedindo que o local virasse uma piscina submersa. Mas erguer algo tão gigantesco exigia velocidade e precisão. Para manter o ritmo, foi utilizada uma técnica inovadora: a construção modular. Partes inteiras do edifício eram pré-montadas em fábricas e depois içadas para os andares superiores por guindastes colossais. Cada dia, o prédio crescia mais e mais, como se estivesse sendo montado peça por mãos invisíveis. Só que havia um detalhe que ninguém podia ignorar. As torres eram tão altas que os operários enfrentavam perigos extremos. O vento nos andares superiores era tão forte que em alguns dias era impossível trabalhar. Qualquer erro, qualquer deslize poderia ser fatal. E, infelizmente, para alguns,
foi. Lá no alto, onde o vento uivava como um aviso, os operários caminhavam sobre vigas estreitas, equilibrando-se a centenas de metros do chão. Não havia margem para erro. Um passo em falso e o abismo os engoliria sem perdão. As Torres Gêmeas não eram apenas um feito arquitetônico. Eram um campo de batalha diário contra a própria natureza. O calor do verão transformava as placas metálicas em verdadeiras frigideiras, enquanto o inverno congelava os dedos dos trabalhadores, tornando cada ferramenta uma armadilha traiçoeira. Os Iron Workers, como eram chamados, se tornaram lendas vivas. Eram homens destemidos, acostumados a desafiar o impossível. Entre eles, muitos eram descendentes de imigrantes europeus e nativos americanos Mohawk, um povo conhecido por sua incrível habilidade em trabalhar nas alturas. Sem medo, sem rede de segurança, apenas confiança e precisão. Mas a realidade era cruel. Acidentes aconteciam, corpos caíam e sumiam na paisagem de concreto e aço. Alguns dizem que até hoje os ventos que cortam Manhattan ainda carregam os sussurros daqueles que nunca voltaram para casa. E enquanto as torres cresciam, algo mais crescia junto com elas: a admiração e o espanto do mundo inteiro. Afinal, a cada novo andar que surgia, ficava mais claro. Nova York estava prestes a testemunhar o nascimento de um novo símbolo. Imagine estar em Manhattan nos anos 70. A cada semana, o horizonte da cidade mudava. Como se fossem gigantes despertando do concreto, as Torres Gêmeas se erguiam, desafiando tudo o que o mundo conhecia sobre engenharia e ambição. E o mais impressionante, elas cresceram rápido, tão rápido que parecia impossível. Um andar a cada semana. O método revolucionário de construção permitia que os painéis pré-fabricados fossem montados como peças de um gigantesco quebra-cabeça. Não era apenas arquitetura, era um espetáculo. No meio dessa grandiosidade, uma questão pairava no ar. Essas torres seriam realmente seguras? Afinal, qualquer erro poderia transformar esse monumento em uma catástrofe. Mas os engenheiros tinham uma carta na manga. E o que eles criaram foi algo nunca antes visto. Manhattan é uma ilha cercada por correntes de vento imprevisíveis. E quando se constrói algo tão alto quanto as Torres Gêmeas, o vento se torna um inimigo invisível. Os arranha-céus convencionais costumavam balançar, causando desconforto e até enjoo em quem estivesse nos andares mais altos. Mas essas torres não podiam se dar ao luxo de serem comuns. A solução? Uma engenharia revolucionária. Em vez de uma estrutura tradicional com vigas de aço distribuídas por todo o edifício, os engenheiros criaram um núcleo central de aço ultra-reforçado, como a espinha dorsal de um titã. Isso significava que os prédios poderiam ser mais leves, mais espaçosos e, acima de tudo, mais resistentes ao vento do que qualquer coisa já construída antes. Mas os desafios não paravam por aí. Com essa nova tecnologia, veio um novo problema: como evacuar milhares de pessoas em caso de emergência. Os projetistas tiveram que pensar em um plano que garantisse segurança absoluta. E foi aí que um detalhe decisivo entrou em cena. Quando as Torres Gêmeas ficaram de pé, não eram apenas dois prédios imponentes no horizonte de Nova York. Eram um símbolo, um marco do impossível que se tornava realidade. Mas será que resistiriam ao teste definitivo? O ano era 1974, e um homem ousado decidiu desafiar os limites da física e da própria vida. Seu nome, Philippe Petit, um equilibrista francês que teve uma ideia insana: atravessar sem nenhum tipo de proteção a distância entre as torres sobre um cabo de aço. Na manhã de 7 de agosto, com o sol dourando o topo dos edifícios, Petit pisou no fio a 417 metros do chão. Durante 45 minutos, ele andou de um lado para o outro, ajoelhando-se, deitando-se, até mesmo saudando o público atônito lá embaixo. Era como se desafiasse a própria gravidade. A multidão parou. O mundo parou. Aquele momento não era sobre um homem e seu feito. Era sobre as torres. Elas haviam deixado de ser apenas construções para se tornarem algo maior. Um espetáculo, um mito, uma lenda. Mas mal sabiam eles que, décadas depois,
essas mesmas torres seriam palco do dia mais sombrio da história moderna. As Torres Gêmeas não eram apenas arranha-céus. Elas representavam os sonhos de uma era que acreditava que o céu não era o limite, mas apenas o começo. Sua construção foi um testemunho da engenhosidade humana, um símbolo da superação e da inovação. Para muitos, eram um reflexo do poder e da promessa de um futuro brilhante. Mas o que aconteceu depois de sua queda nos ensinou algo ainda mais profundo. As torres podem ter caído, mas o espírito que elas representavam permanece intacto. Cada pedra que foi colocada, cada trabalhador que suou para erguê-las, deixou uma marca indelével na história, e seu legado vai muito além da arquitetura. É sobre a capacidade de reconstruir, de se levantar das cinzas e de nunca esquecer os sonhos que moldaram o mundo. E por mais que o skyline de Nova York tenha mudado, a memória daquelas torres vive, não apenas nos corações daqueles que as viram nascer, mas nas gerações que continuam a se inspirar por elas. O impossível foi feito possível, e esse espírito segue nos guiando hoje e sempre.